E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio a uma instalação de equipamentos militares na Rússia, os funcionários começam a sentir um poderoso tremor e se dão conta de que um gorila apocalíptico colossal está se aproximando deles. Do lado de fora, diversos soldados se reúnem para desferir uma onda de disparos de mísseis contra a criatura gigante, e nesse momento é revelado que aquele era na verdade um grande robô de combate. Utilizando suas armas, o mecha gorila elimina todos os combatentes à sua frente e bate em seu peito para sinalizar a todos os humanos que o poderoso mecatrônico finalmente chegou. Longe dali, em uma reserva natural no Nebraska, Jonas tenta utilizar seu drone para caçar o animal gigante. Porém, o objeto é facilmente destruído pelo monstro, que atinge seu equipamento. Ao mesmo tempo, na estação de pesquisa da NASA, Laura alerta seu chefe sobre uma invasão de perímetro, que ocorreu na região em que o gorila gigante está alojado. Assim que percebem que todos os sinais vitais da criatura não param de aumentar, a equipe se dá conta de que não possuem chance de acalmá-lo, e decidem chamar Sienna para que possam obter ajuda. Nesse momento é revelado que o gorila gigante se chama Abram, e que Sienna foi sua cuidadora por muitos anos, já que sempre teve facilidade em se comunicar com o animal. Na sala de controle, Pierce revela que após sua expedição para estudos biológicos até o espaço, o primata colossal obteve uma melhora física incrível, além de ter apresentado traços de DNA alienígena em seu organismo. Apesar de estarem preocupados com os problemas que Abram pode causar, Sienna afirma que precisam continuar cuidando do animal como sempre fizeram, pois só assim poderão garantir que ele continue seguro. Na despensa da instalação, Laura entrega alguns documentos para a mulher dizendo que o conselho da cidade ordenou que o gorila gigante seja retirado do campo e levado até uma contenção gerenciada pelo governo. Ao ouvir isso, Sienna se recusa a permitir que Abram seja trancafiado em uma jaula de metal mais uma vez e decide prosseguir com seu plano, onde irão utilizar sistemas de cores para se comunicar com o animal. Sendo assim, a mulher pega suas lanternas de luz roxa e parte em direção ao encontro do gorila colossal, que se aproxima ao reconhecer sua amiga de longa data. Para animá-lo, Sienna tenta chamar o animal para brincar com sua bola gigante, e percebendo que ele não parece feliz, ela pede desculpas por não visitá-lo com frequência. Logo depois, a mulher utiliza a luz verde de suas lanternas para sinalizar que também está triste por não poder revê-lo tantas vezes ao ano, e nota que o primata parece estar preocupado com o drone invasor. Tentando confortar seu amigo, Sienna afirma que aquilo nunca mais irá acontecer e pede que Abram não se sinta ameaçado em sua própria casa. Mais tarde, a Sienna e Laura realizam uma reunião ao lado do General Dean, que veio acompanhado de Blake, a assistente da Secretaria de Defesa. Após se reunirem, a mulher exibe os resultados da missão feita pela máquina de combate, e nesse momento é revelado que aquele grupo foi o responsável pela invenção do grande gorila mecatrônico, que realizou os ataques nas fábricas russas. Agora que obtiveram suas atualizações sobre o desempenho do mecha gorila, Blake dá início ao próximo assunto da reunião, onde revelam que a posse de Abram será passada para o Pentágono, para que possam ter total controle de suas ações. Desesperados, os cientistas tentam convencer os funcionários do governo a voltar atrás com aquela decisão, mas apesar das argumentações, o general afirma que isso não irá acontecer e encerra a discussão. Horas depois, um barco de pescadores encontra um grande míssil nuclear no oceano e, após alertarem o secretário de defesa sobre o ocorrido, o general afirma que irão transportar o objeto para um laboratório especial. Dessa maneira, os cientistas poderão examinar o explosivo em segurança e Dalton ordena que o núcleo do armamento seja removido assim que possível, para que então possam desativá-lo. Longe dali, Arvin, um membro da inteligência russa, recebe o alerta de uma de suas assistentes, que conseguiu interceptar as comunicações dos militares, e a mulher revela que um poderoso míssil foi resgatado pelo governo americano há poucas horas atrás. O homem então vai até sua esposa Pavla, e para que possam obter vingança sobre seu filho, que perdeu a vida durante o ataque do mecha gorila na fábrica de armas, eles decidem partir para emboscar os agentes que estão transportando o armamento. Horas depois, o agente se reúne com Zara e suas melhores hackers Blanca e Florien e ordena que as mulheres tentem invadir os sistemas de segurança do mecha gorila, pois deseja usar a maior arma de seus inimigos contra eles mesmos.
Graças a isso, durante um de seus voos de transporte, os sistemas do robô acabam sendo invadidos, fazendo com que a criatura comece a destruir a aeronave. Com a primeira etapa do plano concluída, o grupo de espiões russos utiliza suas habilidades de invasão para obter informações sobre os sistemas do centro de pesquisas e preparar um software que irá sabotar todas as câmeras de vigilância, permitindo que eles capturem a ogiva nuclear que está sendo contida pelos membros da corporação. Ao receberem o alerta, o trio entra em desespero e Sienna parte com Laura para se encontrarem com os membros do governo, enquanto Pierce se reúne com Jonas para estudarem a situação atual do DNA alienígena de Abram. Na área dos destroços causados pela queda do avião, os militares tentam encontrar algum rastro do mecha gorila, juntamente de Sienna e Laura, porém nesse momento todos são surpreendidos pela criatura gigante que surge do chão. Agora que finalmente acordou, o robô gigante parte em direção à cidade, onde causa um rastro de caos e destruição, fazendo com que o pânico se instaure por toda a região. Percebendo que não terão outras opções a não ser parar aquele Megazord, Sienna decide correr na direção dele, para que possa utilizar os controles manuais para conter a agressividade da criatura. Rapidamente, a mulher corre até o topo de um dos edifícios e realiza um salto até as costas do mecha, permitindo que ela chegue até o interior do robô. Assim que encontra o painel de controle, Sienna acessa as linhas de programação e se dá conta de que o gorila robótico foi invadido por espiões russos. Em pânico, a mulher ordena que Laura alerte o Dr. Pierce imediatamente, e durante o ataque, Dalton conversa com Blake e o General Dean em seu escritório. Cansado de ver suas tropas sendo completamente destruídas pelo mecha gorila, o secretário de defesa ordena que Abram seja enviado para lidar com o monstro, já que é o único ser vivo capaz de confrontar a criatura em um combate direto. No centro de pesquisas, os espiões russos eliminam diversos guardas e, após chegarem até a ogiva, eles se preparam para levá-la. Tentando diminuir os danos causados pelo gigante robótico, Sienna decide desativar as armas do mecha manualmente, e isso acaba chamando a atenção de Blanca, que decide utilizar os braços da criatura para atacar os prédios ao redor. Os russos então deixam a ogiva posicionada em frente ao edifício, e após irem embora do local, eles enviam um comando para que o robô capture o objeto. Ao mesmo tempo, Laura entra em contato com Dalton, e ao descobrir que Sienna está dentro do corpo da criatura, ele decide prosseguir com seu plano e envia diversos helicópteros militares para transportarem Abram até o local do ataque. Após notar que as armas do mecha foram desativadas, Blanca aciona todos os dispositivos novamente e bloqueia os acessos manuais para que a mulher não consiga mais controlá-los. Enquanto isso, Sienna percebe que o gorila robótico está cada vez mais próximo de Chicago e tenta alertar Blake sobre a ogiva nuclear, porém a mulher não consegue ouvi-la pela ligação. Nesse momento, a máquina de combate se depara com Abram no meio de um campo de geradores de energia eólica, e sem pensar duas vezes, o Megazord dispara seus mísseis na direção do animal. Logo em seguida, o mecha gorila agarra o pescoço de seu oponente e o prende contra uma das turbinas, fazendo com que ele tenha sua cabeça atingida pelas hélices diversas vezes. Furioso, Abram desfere um poderoso soco no rosto do robô, que utiliza suas armas para disparar contra ele. Tentando impedir que seu amigo seja eliminado pelo mecha, Sienna sabota a fiação para fazer com que os olhos do robô pisquem em vermelho, e ao visualizar o sinal causado por sua treinadora, o animal decide recuar. Agora que a criatura está caminhando em direção a Chicago novamente, a mulher alerta os secretários de defesa sobre a ogiva nuclear, e Dalton explica que caso não consiga desativar o robô, ela deve levá-lo até um dos maiores parques da cidade. O homem revela que o local possui um grande buraco que foi coberto pelo governo há vários anos atrás, graças à construção de um edifício que foi cancelado, sendo assim podem utilizá-lo como contenção caso o explosivo seja acionado. Enquanto conversa com Laura, Sienna conta que conseguiu sabotar os sistemas de energia do gorila robô, porém isso ainda não foi suficiente para desativá-lo, e nesse momento ela nota que acabou ficando presa na cabine. Percebendo que a vida de sua amiga está em perigo, Laura se reúne com Pierce e Jonas em um avião, para que possam auxiliar a mulher no combate contra a criatura. No centro de Chicago, o Megazord se depara com o gorila gigante em cima de um dos prédios e lança seus mísseis na direção de seu oponente,
combate, fazendo com que o edifício seja completamente destruído. Logo em seguida, o Mecha Gorila utiliza suas armas para disparar contra Abram, que consegue se esquivar dos ataques sem dificuldade e sobe em um dos prédios ao redor. Nesse momento, o monstro robótico lança seus mísseis na direção do edifício, fazendo com que ele acabe caindo no chão. Tentando atingir seu oponente, Abram decide partir para cima do Mecha Gorila, que o acerta com um poderoso golpe corpo a corpo. Irritado com todos aqueles ataques, o gorila mutante entra em estado de fúria e utiliza um vagão de trem para atacar a máquina de combate, fazendo com que ela seja atordoada. Aproveitando sua chance, Abram realiza uma investida contra a criatura, que acaba caindo em cima dos trilhos. Desesperada, Siena alerta seus amigos de que a ogiva será acionada caso o animal consiga esmagar o corpo do Mecha Gorila, já que seu reator começará a derreter. A mulher então implora para que Abram pare de atacar o robô, e percebendo que seu amigo não está ouvindo, ela decide desconectar o sistema de armamento da máquina de combate. O problema é que isso acaba acionando o protocolo de segurança do Mecha, fazendo com que ele dispare uma poderosa rajada na direção do gorila gigante, que cai no chão já sem forças. Em pânico por ter eliminado seu grande amigo, Siena começa a chorar, e logo depois o gorila mecatrônico acaba desativando, já que seus sistemas foram sabotados pela mulher. Graças a isso, a pesquisadora acaba inconsciente, e enquanto sobrevoa o local, Laura nota que Abram ainda está vivo, e Jonas revela que os genes alienígenas podem ter gerado uma espécie de regeneração poderosa em seu corpo. Minutos depois, Siena acorda, porém antes que pudesse chegar até a ogiva, ela perde o equilíbrio e descobre que a criatura robótica está sendo golpeada pelo gorila mutante. Apesar disso, a mulher consegue chegar até uma das escotilhas e, graças aos danos causados pelos ataques, ela finalmente escapa do interior do Megazord. Agora que está de volta, Abram parte para cima do Mecha Gorila, que tenta utilizar um veículo para golpear sua cabeça. Entretanto, o mutante consegue resistir e, após remover um dos braços do robô, ele o utiliza como arma para desferir diversos ataques contra seu oponente. Logo em seguida, Abram levanta a máquina de combate em seus braços e, para guiar seu amigo, Siena corre em direção ao parque da cidade e pede que o gorila arremesse seu inimigo dentro da cratera. Abram então lança o Mecha Gorila, acionando a ogiva e fazendo com que o robô demente seja destruído de uma vez por todas. Rapidamente, o trio corre até sua amiga, e agora que estão reunidos, o grupo realiza uma emboscada para prender os espiões, que são capturados por Abram junto dos agentes do FBI. Dias depois, Dalton apresenta a Ilha Especial, uma região particular em que Abram poderá passar seus dias de agora em diante, para que possa ter uma vida livre e segura. Alguns anos se passam e certo dia o gorila gigante começa a se comportar de maneira agressiva mais uma vez, e Jake vai até o local ao lado de sua colega Marina, para que possam entender o motivo disso estar acontecendo. A dupla então vai até o laboratório para analisarem os dados de saúde de Abram, e nesse momento eles escutam uma notícia no rádio que revela que o projeto do Mecha Gorila 2.0 está prestes a ser concluído. Enquanto isso, no meio do Oceano Pacífico, um navio de cruzeiro segue seu percurso, porém uma gigantesca criatura surge das profundezas e começa a puxar a embarcação com seus braços. Longe dali, Naomi e Sarah se reúnem para mais um dia de trabalho no escritório de um jornal em Washington, e durante a conversa, Naomi recebe um alerta de um acidente que ocorreu na região costeira. Ao se lembrar de que aquela é a embarcação em que seus pais estavam viajando, a mulher fica em pânico e tenta entrar em contato com eles, mas sem sucesso. A notícia rapidamente se espalha por todo o país, fazendo com que as patrulhas navais deem início a uma grande busca em conjunto. Enquanto isso, as jornalistas tentam entender as causas do desaparecimento do navio, e Sarah explica que encontrou os registros da embarcação que relatavam a falta de manutenção adequada. Além disso, as mulheres descobrem que o cruzeiro foi detectado pela última vez quando estava próximo da ilha em que Abram reside, e Naomi decide investigar o caso para entender o que está acontecendo. Nos arredores da Ilha Especial, Jake e Marina continuam seus trabalhos de rotina, porém o homem percebe que Abram parece ter confeccionado alguns equipamentos para o seu corpo e fica impressionado.
Curiosa, uma mulher pergunta como isso é possível, e o cientista explica que após participar de 2 grandes combates ao longo de sua vida, o gorila mutante pode ter aprendido a proteger seus pontos fracos. Nesse momento, Marina alerta seu amigo de que os sinais vitais de Abram estão aumentando sem parar e grita para que Jake fuja. Apesar da agitação do gorila, o homem consegue se esconder e após passar por ele, o animal vai até o topo do penhasco, onde ruge na direção do oceano. A dupla agora se reúne para entender o que está havendo e notam que o primata continua rugindo na direção da água, com seus níveis de agressividade ficando cada vez maiores. Ao olhar para o radar, Marina percebe que algo parece estar se aproximando da costa e de repente o gorila é surpreendido por uma criatura gigantesca que pula em sua direção. Antes que pudesse reagir, Abram é atingido por um poderoso soco do monstro, que o arremessa na direção de um dos edifícios. Rapidamente, os cientistas correm para se esconder da criatura desconhecida, que caminha pela ilha à procura de mais vítimas. Percebendo que a situação está crítica, Jake entra em contato com Andrei, seu superior, e após ouvir sobre tudo o que acabou de acontecer, o homem afirma que irá resgatá-los. Ao fim da ligação, a dupla parte em direção ao gorila, porém no meio do caminho eles se deparam com uma gosma alienígena, que parece ser capaz de aumentar o tamanho de qualquer ser vivo que encoste nela. No escritório da Casa Branca, Andrei mostra para Ava, a secretária de defesa, os registros das câmeras de segurança da ilha especial, e a mulher decide alertar o presidente para que possam decidir o que será feito a partir de agora. Durante um voo em direção ao centro biomédico da NASA, Marina realiza algumas análises médicas em Abram, onde remove alguns dos estilhaços de metal em seu corpo e coleta uma amostra da gosma alienígena de seus ferimentos. Com todas as informações coletadas, os cientistas alertam Andrei sobre suas descobertas, e o homem fica desacreditado ao concluir que aquela é a mesma substância gosmenta que foi encontrada pelo governo americano no passado. Sendo assim, o grupo se dá conta de que a criatura desconhecida pode ter residido no fundo do oceano por dezenas de anos, e após Abram ser contaminado pelo DNA alienígena, ela desenvolveu uma forma de rastreá-lo. Percebendo que o gorila mutante pode estar em perigo, Jake e Marina correm para terminar a cirurgia do animal o mais rápido possível, para que possam transportá-lo para longe da cidade. Ao mesmo tempo, o alienígena gigante começa a se aproximar do litoral, e as forças militares se reúnem para defender toda a região costeira. Entretanto, Andrei alerta os secretários de defesa de que não poderão disparar contra a criatura, já que qualquer vazamento de sua gosma pode fazer com que outros seres vivos sejam transformados em gigantes. Enquanto isso, no Japão, uma operadora de armamentos militares chamada Rico vai até o primeiro-ministro e pede sua permissão para pilotar o Mecha Gorilla 2.0 em direção aos Estados Unidos, já que seus aliados estão prestes a confrontar uma poderosa ameaça. Apesar disso, o homem se recusa a permitir que isso aconteça, dizendo que possui um acordo com o Pentágono, onde jamais usariam o robô para fins de combate. Revoltada com seu superior, Rico decide ignorar a ordem e aciona os motores do novo Mecha Gorilla para que possa partir em direção à batalha. No caminho, a mulher entra em contato com Andrei e revela que o monstro desconhecido está em algumas mitologias de antigas civilizações que o nomeavam como o Destruidor de Mundos. Além disso, Rico conta que o Mecha Gorilla possui braços extremamente potentes e para que não tenham que disparar contra o alienígena gigante, ela sugere que eles tentem levá-lo até a atmosfera, pois assim poderão expulsar seu inimigo do planeta. Ao ouvir isso, Andrei explica a ideia para Ava e após confirmar a decisão final com o presidente, a mulher permite que o plano de Rico seja executado. Nas ruas de San Diego, o alienígena gigante caminha furiosamente pela cidade, destruindo todas as construções ao redor. Minutos depois, Rico chega até o local juntamente do Mecha Gorilla e parte para cima da criatura, realizando um agarrão para imobilizá-la. Logo em seguida, a mulher utiliza os propulsores da máquina de combate para sair da atmosfera, porém durante a subida, ela percebe que o monstro era mais pesado do que imaginava.
Graças a isso, as turbinas do Mecha Gorila começam a falhar, e por mais que tente consertar os dispositivos de controle, Rico não consegue manter o alienígena preso. Rapidamente, a secretária ordena que a operadora voe até a base militar mais próxima, para que possa realizar as manutenções do mecha o mais rápido possível. Enquanto isso, Naomi e Sarah decidem ir até a área do confronto, e ao chegarem no local, elas percebem que a região foi completamente devastada pelo monstro. Preocupada sobre a gravidade da situação, a dupla decide entrevistar Andrei, que conta tudo o que descobriu sobre a criatura até então, fazendo com que as mulheres decidam acompanhá-lo para ajudarem no que for preciso. Logo depois, Andrei entra em contato com Marina e Jake, e os cientistas afirmam que Abram já concluiu sua cirurgia, porém ainda não está pronto para um novo combate. O homem então responde que isso não será necessário por enquanto, pois Rico já completou os reparos do Mecha Gorila e está pronta para partir em direção à criatura mais uma vez. Longe dali, em meio a um grande deserto, o alienígena se levanta após a queda da atmosfera e segue se arrastando pelo local. Entretanto, os ferimentos do impacto foram extremamente severos e graças a isso o monstro acaba sucumbindo e cai no chão de uma vez por todas. Aliviados com o fim daquela batalha, o Ministério da Defesa comemora a vitória, sem nem mesmo imaginar que a criatura deu início a uma nova transformação. Com o Mecha Gorila preparado para partir, Andrei e as jornalistas procuram pela localização do alienígena, e ao se depararem com uma gigantesca crisálida, eles entram em pânico. Rapidamente, o trio corre até o carro de Andrei, e nesse momento o homem recebe uma ligação de Ava. Confusa, Naomi pergunta por que seu amigo não quer atender ao chamado, e ele revela que a mulher pode ter algum envolvimento com o grupo Varda, uma organização de cultistas que trabalham ao lado daquelas criaturas para eliminar a raça humana. Ao mesmo tempo, Ava conversa com o almirante, que também faz parte do grupo de cultistas, e pede que o homem utilize tudo em seu alcance para impedir que Andrei chegue até a crisálida. Agora que Abram já conseguiu se recuperar, Marina e Jake viajam até a cratera, onde o alienígena se encontra para que possam acordar o gorila e enviá-lo para o combate mais uma vez. Apesar disso, a cientista pede para que Rico aguente por alguns minutos até que o animal esteja preparado para lutar, já que ainda está se recuperando de seu sedativo. A operadora então responde que fará o possível para manter o monstro ocupado, e ao mesmo tempo Andrei chega até o aeroporto juntamente das repórteres. Entretanto, antes que pudessem entrar em seu veículo, o homem é atingido pelo disparo de um atirador, fazendo com que ele caia no chão. Desesperadas, as jornalistas recuperam a chave do carro no corpo de Andrei e fogem do local antes que sejam eliminadas pelo criminoso. Logo depois, a dupla utiliza o celular de Andrei para rastrear a localização de Ava, que continua aguardando em sua sala. Nesse momento, o velhote pergunta o que farão sobre o Mecha Gorila, e a mulher revela que os circuitos do robô gigante foram sabotados por seus soldados, que estavam infiltrados na base em que Rico havia pousado. Além disso, Ava ordena que o almirante cuide de Abram, afirmando que já deveriam ter eliminado o animal há muito tempo. No deserto, Jake e Marina posicionam uma caixa com flores que podem acalmar o gorila e correm para se proteger do confronto. Assim que chega até o local, Rico começa a ser atacada por Abram, e para que possa mudar a atenção do animal para a crisálida, ela utiliza as flores deixadas pelos cientistas e o empurra para longe. Graças a isso, o gorila mutante começa a golpear a crisálida juntamente do Mecha Gorila, fazendo com que eles consigam remover parte de sua crosta. Tentando evitar que o alienígena seja eliminado, Ava hackeia os sistemas do robô e ativa sua autodestruição, gerando uma poderosa explosão. Ao mesmo tempo, a crisálida acaba desferindo um grande pulso de energia que arremessa Abram para longe e causa um rastro de destruição em toda a região. Agora que pôde se recuperar, o alienígena ressurge em sua nova forma e parte em direção à cidade mais uma vez. Desesperado com tudo o que está acontecendo, o primeiro-ministro do Japão entra em contato com Ava e afirma que está arrependido de tudo que fizeram. Entretanto, a mulher conta que o grande deus ancestral finalmente retornou e irá destruir tudo que cruzar seu caminho. Devido ao impacto, Abram acaba ficando inconsciente e, após se levantar, Rico caminha até o lado de fora do Mecha Gorila, onde se depara com o deserto destruído pelo confronto. Após se reunirem com a operadora, os cientistas
correm até Abram e, percebendo que o alienígena não irá parar até que todos os seres humanos sejam eliminados, eles decidem preparar o gorila para combatê-lo mais uma vez. O trio então ensina Abram a se equipar com os destroços do mecha gorila, pois assim terá uma chance de absorver os golpes, e agora que está com sua nova armadura, ele parte em direção à cidade que está sendo totalmente destruída pela criatura. Enquanto isso, as jornalistas chegam até o esconderijo de Ava, e assim que nota que foi descoberta, a mulher utiliza sua arma para dar um fim em tudo. Rapidamente, a dupla encontra as amostras de DNA alienígena que estavam escondidas no local, e após coletarem a arma da mulher, elas partem em direção ao confronto, onde resgatam Rico e os cientistas. Agora que estão afastados, o grupo assiste ao combate e, após atingir seu oponente com um poderoso soco, Abram acaba sendo agarrado pelo monstro, que começa a levá-lo em direção a um vulcão. Em fúria, o gorila mutante desfere diversos golpes no Destruidor de Mundos, permitindo que ele se liberte e fazendo com que ele caia no chão mais uma vez. Para que o animal possa encerrar aquele combate, Naomi e Marina correm até Abram e despejam a substância alienígena em sua boca. Graças a isso, o gorila entra em um modo especial de combate, e após se levantar ele realiza um grande salto na direção da criatura, fazendo com que ambos caiam no interior do vulcão. Acreditando que Abram foi eliminado pela lava, Marina começa a chorar, porém nesse momento o animal surge na borda do vulcão, e o grupo fica animado ao notar que ele conseguiu sobreviver. Com a ameaça neutralizada, a equipe leva o gorila mutante de volta para sua ilha, onde conseguem descansar após todo aquele caos. O que eles não sabem é que parte dos integrantes do grupo Varda conseguiram armazenar enormes quantidades da substância alienígena e começam a se preparar para invocar o Destruidor de Mundos mais uma vez. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!